Muito bem, então vamos começar, vamos uma introdução aí, falando um pouquinho sobre programação no geral. Então, programação é uma das áreas, o pessoal também chama de dev, de desenvolvimento, os developers da tecnologia. Então, você tem lá a TI e o desenvolvimento é uma dessas áreas, é uma das áreas bem importantes aí. A gente tem a infraestrutura e essa parte de desenvolvimento. Então, algumas dúvidas que você pode ter no começo é: caramba, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir programar? Eu preciso ser um super, hiper, mega inteligente? Eu preciso conhecer tudo de cálculo, matemática? Porque afinal de contas, tecnologia é uma área de exatas, né? Então você tem lá, tem essa parte de humanas, tem a parte de exatas, e às vezes você não é tão bom em matemática, será que eu vou conseguir? Cálculos, estatísticas, essas coisas. E então, primeira coisa, fica calmo porque você não precisa saber tudo de cálculo. Então você consegue acompanhar tranquilamente, tá? Para programar, você não precisa sair digitando super rápido. Você vai ver que não é nenhum bicho de sete cabeças aí no decorrer do curso, tá? Então você precisa primeiro ter disposição, ter vontade de aprender, de você se desenvolver e você vai ver que você consegue. Ao decorrer de cada aula, de cada exercício, procure fazer os exercícios, treinar mesmo, prestar atenção na aula. Se você ficou com alguma dúvida, assiste novamente, tá? Então você consegue aí pegar sim os conceitos e entender sem precisar ser um super gênio, tá? Então você consegue iniciar nessa área de programação. Não é nenhum bicho de sete cabeças, tá certo? Então, só para a gente começar, eu vou pegar um bloco de notas aqui, rapidinho, só para a gente fazer um exercício, para a gente quebrar esse gelo sobre programação. E então, assim, programação nada mais é do que você resolver problemas, tá? Então, basicamente, você tem diversos problemas aí no mundo e a tecnologia, ela vem como uma área que ela te ajuda a resolver esses problemas, onde a gente cria soluções para esses problemas, tá bom? E quando a gente fala basicamente, especificamente na programação, significa que a gente vai criar mecanismos, recursos para resolver esses problemas. Só que assim, não, você pode pensar, nossa, mas isso é muito difícil, muito complexo. Como é que eu começo? Como é que eu faço isso? Então, se a gente abstrair isso no começo, antes de pensar nas linhas de código, antes de você pensar na sua linguagem, na IDE, que a gente vai ver o que é daqui a pouco, é, programação nada mais é do que você ter uma série de passos. Esses passos você faz eles ordenados, né, de uma forma lógica, de modo que eles venham conseguir resolver determinado problema. Então, isso a gente chama também de algoritmos, tá? Então, tem até matérias em faculdade, em cursos técnicos sobre algoritmo, que você aprende aí a forma de você criar seus programas, de você desenvolver o seu software ou o seu app, tá bom? Mas esses passos, eles se aplicam também não só a sistemas, programas, eles se aplicam à nossa vida como no geral. A gente tem diversos problemas ou pequenos problemas que acontecem no dia a dia e a gente precisa resolver eles. E aí a gente acaba aplicando uma coisa que a gente chama de lógica nisso. Só que a gente só vai aplicar essa lógica aqui no curso para a lógica de programação. Mas é a partir da lógica, do raciocínio lógico, que a gente tem fundamentado toda a nossa área aí de programação e desenvolvimento. Então vamos ver coisas práticas assim do dia a dia? Então, por exemplo, você lá quer fazer, fritar um ovo, ou você quer fazer um hambúrguer, certo? Então você quer fazer um ovo, preparar um ovo lá. Você quer fritar um ovo. Como é que você faz isso? Ah, isso aí é muito simples, eu só sei que eu vou lá e preparo o ovo. Mas quais são os procedimentos, as etapas? Quais são os passos necessários que você precisa para fritar um ovo? Vamos pensar um pouquinho neles? Isso pode variar um pouquinho de cada pessoa, tá? Porque, embora seja uma ciência exata, essa lógica você pode preparar de várias formas. Então, primeira coisa, bom, eu preciso juntar lá tudo que eu preciso para poder fazer o ovo, certo? Então, eu preciso eu preciso separar, né? Ou preparar lá o meu ingrediente, meus ingredientes. Então aqui a gente pode falar que eu separo lá os ovos. Você vai colocar sal, por exemplo, no ovo, então você vai ter lá o recipiente onde você vai colocar o sal. Se você for usar óleo para fritar, você vai separar lá o óleo. Ou então, eu não gosto de usar óleo, eu quero usar azeite. Então separa o azeite.
Além disso, você também vai ter lá a sua panela, né? A sua frigideira que você vai usar para poder fritar esse ovo. Então a gente faz isso meio que automaticamente, só que o nosso cérebro ele vai pensando em diversas atividades, passos lógicos que eu preciso para poder preparar para fritar o ovo. Ah, legal. Então você vai fazer isso no fogão? Eita, escrevi fogão não, né? Então você vai preparar isso lá no fogão, certo? Então você vai acender o fogo, vai acender o fogo lá no seu fogão e aí você vai colocar a panela, certo? Colocou a panela, deixou ela dar aquela aquecida. Então, por exemplo, você aquece. Vamos colocar os steps aqui, então os passos, né? Ó. Você aquece a frigideira no fogo, certo? Frigideira no fogo, legal. Depois disso, vamos ter o nosso passo 2, que você adiciona o óleo. Eu vou colocar óleo, mas poderia ser o azeite também, tá? Adiciona o óleo, certo? Depois que você fez isso, você espera o óleo aquecer e aí depois você vai pegar o ovo, você vai quebrar o ovo ou os ovos, você vai fazendo mais que um. Depois você coloca o ovo na panela, certo? Colocar o ovo na panela. Legal. Depois que você colocou o ovo lá na panela, então você aguarda lá o período que ele vai ser preparado e aí você adiciona o sal, né? Aí o sal pode ser a gosto, ou então você pode temperar, colocar algum tempero lá específico, certo? Aí você também poderia ter aqui, ó, lá no material que você está usando, você tem lá, por exemplo, uma escumadeira, você tem uma concha, uma colher, que você vai usar para poder manusear esse ovo. Então você vai lá fazer, você vai virar o ovo, certo? Para ele poder ser preparado dos dois lados. Então, você vai virar ele, certo? Virei os ovos. E aí depois você desliga o fogo, porque ele está preparado, certo? Eu desliguei então o fogo. Aí você retira. Você vai retirar ele lá da panela e você coloca no prato tudo e você faz a preparação do prato. Então repara ó, que você passou instintivamente, você faz isso meio que implicitamente, você nem pensa nisso, mas lá no seu cérebro está fazendo isso, preparando todos os passos. Ah, preciso quebrar o ovo, colocar na panela, temperar, preciso virar ele para não ficar preparado só de um jeito, de um lado ou do outro. Aí você tem várias formas de fazer o ovo, né? Com gema mais mole, gema dura. Então você pode fazer um ovo mexido, depende da forma que você quiser fazer, mas repare que isso aqui ó, você tem diversos passos. E a programação é isso basicamente. Você organiza as ideias, você separa lá seus ingredientes, as ferramentas, o que você precisa para utilizar, e você organiza isso de forma lógica para aplicar e resolver aquele problema. Então, isso é um exemplo, sem pensar já nos problemas que a gente tem para resolver na programação. Então, esse é um exemplo assim, bem simples. Fritar um ovo envolve também uma lógica aí. Então, a gente vai desenvolver essa lógica no decorrer do que a gente for aprendendo também mais sobre programação. Tá certo?